Em Bocaina do Sul, no Planalto Serrano, o hospital que é referência em tratamento psiquiátrico foi interditado pela Vigilância Sanitária. Foi através de uma medida cautelar que a Vigilância Sanitária interditou o Hospital São José em Bocaina do Sul. Segundo a Gerência de Saúde da Serra, problemas estruturais no prédio, que é cinquentenário, traziam riscos aos pacientes. Algumas análises foram feitas pelos fiscais da Vigilância Sanitária, eles têm acompanhado isso desde o início do ano, efetivamente. Existiam alguns problemas com o telhado lá, com algumas infiltrações, que configuraram riscos sanitários aos pacientes. Em 2013, com o fechamento da emergência do hospital, a unidade passou a oferecer apenas atendimentos psiquiátricos, todos eles pelo SUS. O diretor administrativo explica que, desde então, tentam evitar a interdição do local. Há um bom tempo assim, que a gente já está tentando se estruturar, só que eu volto a repetir, assim, o hospital mantido 100% pelo SUS não tem condições de investir em estrutura física. Então a gente ainda vai sentar com a diretoria, assessoria jurídica, ver assim, qual é as possibilidades, assim, as medidas cabíveis que a gente pode vir daqui para frente a tomar. O hospital é referência em tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos. Os pacientes atendidos aqui vinham de várias regiões do estado. Agora, com a interdição, eles estão sendo remanejados para outros hospitais. Que a saúde mental, ela é um problema grave hoje. Existe uma demanda, uma procura muito grande por internações, mas nós temos que garantir também a segurança desses pacientes. Para que o hospital volte a funcionar, é preciso um investimento de mais de R$1 milhão, recurso que a unidade não tem. Até que o problema seja resolvido, o hospital deve ficar fechado, sem previsão para retomar os atendimentos. O fim de semana vai ter nevoeiros no amanhecer e sol entre nuvens no decorrer do período. Tanto no sábado quanto no domingo, entre o final da tarde e a noite, a nebulosidade aumenta e provoca chuva na maioria das regiões. A temperatura mínima deve ficar em 6 graus na Serra e a máxima em 25 no sul, litoral norte e oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 8 e máxima de 21. Na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí, as máximas ficam entre os 22 e os 23 graus. E de acordo com o Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. E as redes sociais viraram ferramenta para motivar essas pessoas que querem emagrecer. Meu nome é Felipe, tenho 22 anos, eu sempre fui gordo desde que eu nasci. 51 quilos em 7 meses, acho que é uma meta ousada, mas possível. O vídeo mostra o desafio de Felipe para perder peso. Durante 6 meses, o administrador compartilhou pelas redes sociais uma rotina de exercícios e alimentação saudável. Felipe perdeu mais de 50 quilos. 4.000 pessoas curtindo a página lá, e daí eu pensava, puxa, no começo era só eu, minha família, meus amigos. Agora 4.000 pessoas aí que estão vendo minha história, estão querendo que eu vá em frente. Então, gerei expectativa nesse pessoal, tenho que cumprir, né? Há pouco mais de um mês, este grupo também usa a internet para mostrar o avanço do projeto criado por este empresário. Para diminuir os custos, ele fez parcerias com academia, nutricionista e personal trainer e também adaptou os horários dos funcionários. Maurício perdeu 10 quilos e é outra pessoa. Eu tenho muitos amigos, gosto de sair muito e o meu esporte preferido sempre foi comer. Para Breno, a principal mudança foi na balada. Gelo e limão espremido, né? E aquilo lá, digamos que ele faça você esquecer que você não tá bebendo, porque você vai estar com o copo na mão. Bruna quer perder os quilinhos a mais que ganhou quando tomou um remédio para amamentar o filho de 6 meses. A mudança de hábitos contagiou a família inteira. Como meu marido também está fazendo, em casa facilita muito, né? Porque a gente tirou todos os doces de casa, porque para mim a pior parte é essa, são os doces, né? Minha postura melhorou, minha autoestima, tudo muda. Os 2.600 seguidores fiéis nas redes sociais estão incentivando Miguel. Diabético, hipertenso e sedentário, ele já começou várias dietas. E pegava a receita e ia para casa e nunca fiz nada, né? Até tem um termo nas redes sociais que são os virais. Então a gente contamina pessoas com uma boa ideia.
esse, eu diria que a maior, além da perda de peso, tem sido a maior satisfação. Segundo o Ministério da Saúde, metade da população brasileira está acima do peso. E fazer regime sozinho não é fácil. Por isso, muita gente está buscando motivação nas redes sociais. O único perigo é fazer a dieta sem o acompanhamento de especialistas. Você emagreceu 15 quilos. Nossa, emagreci 15 quilos. Fui comprar roupa, me senti assim muito bem. Fui tirar foto. Nossa, deu 15, 20 dias, voltou à vida normal, engordou tudo aquilo que emagreceu e mais um pouco. E aí, valeu a pena? Para emagrecer esse peso que você adquiriu depois é muito mais difícil. E depois do intervalo tem futebol, os jogos dos catarinenses na rodada do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Figueirense tem um desafio difícil em Porto Alegre contra o Internacional. E o Criciúma anunciou hoje o novo técnico, Gilmar Dalpozo. Futebol, o Criciúma, que não vem nada bem no Campeonato Brasileiro, foi eliminado ontem na Copa Sul-Americana. Para tentar pôr fim a má fase, a diretoria do Tigre anunciou oficialmente hoje Gilmar Dalpozo como novo treinador da equipe. O presidente Antenor Angeloni apresentou o novo técnico da equipe e comentou sobre a escolha pelo treinador. Porque chegamos à conclusão que seria o melhor, pelo trabalho que ele fez da Chapecoense, pelas informações que a gente tomou, né? E por uma série de fatores, né? Não foi assim, por uma decisão arbitrária, com senso. Eu digo, olha, acho que é esse o caminho, e ele foi tomado. Gilmar Dalpozo, de 45 anos, falou da oportunidade de trabalhar no Criciúma. Sentimento de alegria e de orgulho. Poder representar, poder comandar um clube dessa grandeza, um clube de uma representatividade a nível nacional e fora do país, um clube que tem uma torcida apaixonada, que não para de gritar um minuto no estádio. Então é um orgulho muito grande. O novo treinador chega ao Tigre com um importante desafio: tirar a equipe da zona do rebaixamento. O Criciúma ocupa hoje a 17ª posição com 17 pontos. E o primeiro desafio é neste domingo às 4 da tarde aqui no Heriberto Wilson, na partida contra o Corinthians. Ser inteligente nesse momento, buscar o máximo de informação para montar a melhor estratégia e para a gente vencer o jogo. A última equipe de Gilmar foi a Chapecoense, onde no ano passado garantiu o primeiro acesso da história do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. E com a vinda de Dalpozo, a direção espera tirar o time da zona do rebaixamento. O Criciúma volta a campo no domingo, quando recebe o Corinthians no estádio Heriberto Wilson, às 4 horas da tarde. A boa notícia, além da vinda do treinador, é que Zé Carlos já está à disposição. A regularização do atacante foi confirmada na tarde de hoje. E não é apenas o Criciúma que luta para fugir da parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros dois representantes do estado, Chapecoense e Figueirense, também buscam pontos preciosos neste final de semana. A Chapecoense, que ocupa a 15ª posição com 19 pontos, 2 a mais que o Criciúma, primeiro time da zona do rebaixamento, quer se manter fora do grupo dos 4 que brigam para não cair na competição. O Verdão do Oeste joga no estádio Índio Condá amanhã às 9 horas da noite contra o Goiás. Mais um jogo difícil, um jogo complicado, uma equipe que vem crescendo dentro da competição, está na nossa frente em termos de classificação, mas é respeitá-los até o momento que iniciar a partida. Já o Figueirense, 14º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, tem um desafio difícil fora de casa contra o vice-líder da competição, o Internacional. O jogo contra a equipe gaúcha acontece no Beira-Rio domingo às 6h30 da tarde. Um dos destaques do Furacão é o garoto Cleiton. Vice-artilheiro do Figueira no Brasileiro com 3 gols, o atacante está com fome de gol e confiante. Nem mesmo a grandeza do goleiro adversário Dida assusta o jovem jogador. Diferente se é o Dida, se é o Vitor, se é o Jefferson. Como eu já fiz gol neles, eu também posso fazer gol no Dida, né? Então a gente tem que manter o mesmo padrão de jogo, as mesmas coisas que a gente vem fazendo e, independente do adversário, vamos fazer nossa parte. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, quem entra em campo nesse final de semana é o Avaí, mas na ressacada o clima voltou a lembrar o vivido há alguns meses. Silêncio na ressacada.
Os jogadores do Leão novamente se negaram a conversar com a imprensa, nem antes nem depois do treino de ontem. Em outras 2 ocasiões em que a situação aconteceu, o problema foi o atraso no salário dos jogadores. A primeira, durante o Campeonato Catarinense do ano passado. A outra, no período da parada para a Copa do Mundo. Agora o clube estaria devendo os vencimentos de agosto aos jogadores. Mas dentro de campo, o momento do Avaí é de tranquilidade, uma vez que a equipe está na 3ª colocação do campeonato e amanhã, diante da torcida, pode assumir a liderança da Série B. E o confronto que pode garantir a liderança do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro acontece amanhã às 4h10 da tarde contra o América do Rio Grande do Norte na Ressacada. E a seguir, o Tribunal de Contas da União de olho nas construções de Santa Catarina. O TCU está avaliando a atuação dos gestores públicos. E tem ainda a última reportagem da série sobre a região metropolitana que foi aprovada nesta semana na LESC. Vamos falar de mobilidade urbana. Fiscalização. As principais demandas públicas de Santa Catarina foram discutidas hoje à tarde no Tribunal de Contas do Estado. Em auditorias coordenadas, o Tribunal de Contas da União está visitando diversas regiões para avaliar a atuação dos gestores públicos. Representantes de 6 tribunais de contas estaduais se reuniram para tratar da fiscalização de temas prioritários para as regiões sul e centro-oeste do país. Os relatórios foram acompanhados pelo presidente do Tribunal de Contas da União. Mostrarmos os gargalos em 5 setores: infraestrutura, na área da previdência, da saúde, da educação, que é uma área muito importante. Em Santa Catarina é o quesito infraestrutura, um dos que mais preocupa. O TCU está acompanhando em uma auditoria a atuação da ANTT, agência responsável pela fiscalização do contrato de concessão da BR-116, porque haveria problemas no trecho catarinense. As obras do contorno viário na Grande Florianópolis começaram com atraso e também estão sendo monitoradas. Preciso que esse regime seja fiscalizado, sob pena de as empresas ganharem importâncias vultosas e as obras ficarem paradas, como existem outros exemplos pelo estado afora. A intenção é fazer um levantamento completo com as necessidades de cada estado e apresentá-lo aos candidatos eleitos em todas as esferas, num evento programado para novembro em Brasília. A iniciativa é inédita e pretende garantir aos gestores públicos meios para solucionar as principais demandas da população. O Brasil não pode mais ficar com a história do jeitinho como uma forma de governar. Temos que partir para planejamento a médio e a longo prazo, para pensar a nação e um projeto de nação, um projeto de Estado. E eu espero que depois das eleições nós possamos contribuir o controle nesse sentido. E na quarta-feira, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou a criação da região metropolitana da Grande Florianópolis. Desde então, o Band Cidade vem trazendo em uma série de reportagens assuntos que precisam ser tratados em conjunto com os municípios. Até agora abordamos temas relacionados ao saneamento básico. Hoje, na terceira e última reportagem da série, um dos problemas mais visíveis, a falta de um plano para a mobilidade urbana eficiente. Uma conta que sai caro para quem enfrenta diariamente o trânsito da Grande Florianópolis. Em diversos horários do dia, a cena se repete. Ônibus vazios, ruas lotadas de veículos. Na maioria dos carros, só uma pessoa. Na região da Grande Florianópolis, o transporte coletivo cada vez mais perde espaço. Complicado nosso meio de transporte aqui, né? Geralmente com o carro fica mais fácil a gente se locomover, ir para um lugar e para o outro. A conexões entre os ônibus é muito demorada. Tipo, eu posso levar 20 minutos de carro e se eu pegar um ônibus leva quase 2 horas. Neide não tem alternativa e depende do transporte coletivo. A vendedora mora em Biguaçu e trabalha em São José. Precisa pegar 2 ônibus para ir e mais 2 para voltar para casa. Ela gasta R$ 13,40 por dia e perde muito tempo. Bem complicadinho, assim, tem dias agora, principalmente que tá cheio de obra, tá um estresse. 1h30, 1h40.
Um dos maiores problemas da Grande Florianópolis, a questão da mobilidade urbana, pode receber investimentos do governo federal. São recursos destinados a projetos para que os municípios juntos busquem soluções e melhorias. Uma das ideias é fazer um transporte coletivo integrado entre as cidades. Este especialista garante que não dá para falar em soluções para a mobilidade urbana de forma individual se as pessoas usam de forma integrada. Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu, Santo Amaro compõem uma região metropolitana e é um constante deslocamento entre essas cidades. Não tem como, nós somos obrigados a integralizar essa discussão. Com a aprovação da região metropolitana, os municípios podem também desenvolver planos e ações para incentivar o uso do transporte de massa, oferecendo o melhor serviço, como ônibus em grande quantidade, veículos menores que passam com mais frequência pontos mais próximos. No domingo é comemorada a independência do Brasil. Por isso, nós encerramos o Band Cidade de hoje com imagens de um dos maiores símbolos de um país, sua bandeira. Um ótimo final de semana para você. Até segunda. Bom final de semana e até segunda-feira.